Iniciaremos agora o programa com o primeiro painel, intitulado Capacitação e Tecnologia para os Mídia. Convidamos ao palco os seguintes oradores: Miguel Crespo, diretor do CENJOR, Centro Protocolar de Formação para Jornalistas; Isabel Rodrigues, vogal do Conselho de Administração da Média Livre; Paulo Ribeiro, presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã; Luís Simões, presidente da direção do Sindicato dos Jornalistas; Mariana Pita, gestora de projetos no PCI, Parque de Ciência e Inovação. E como moderador deste painel, o professor Nelson Zagalo, da Universidade de Aveiro. Bem, eu julgo que já estão a ouvir. Muito bom dia a todos, então, e agradecer já aos colegas que se disponibilizaram para estar aqui hoje de manhã neste painel. Eu vou tentar fazer um conjunto de questões rápidas que têm que ver um bocado com as questões da tecnologia do momento relacionadas com os mídia, com os média. A minha ideia é focar um bocado nos média tradicionais e na ponte que estes fazem depois com a restante paisagem mediática e não tanto abrir completamente o escopo, porque senão... até porque o painel está muito mais relacionado com os média tradicionais. Se calhar, para começarmos, eu ia pedir muito rapidamente, se calhar em 10 ou 15 segundos, que vocês se apresentassem ao público, para o público ter um bocado maior noção de onde é em que área é que vocês trabalham e que domínios é que abraçam. Sei, podemos começar, pode ser? Pela Mariana. Assim. Muito bom dia e obrigada por esta introdução, professor Nelson, e sejam muito bem-vindos à nossa casa. Meu nome é Mariana Pita, sou gestora da Aveiro Media Competence Center Testbed, a única testbed no país dedicada exclusivamente ao setor dos mídia. Sou Paulo Ribeiro, presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, sou jornalista, sou também vice-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa e estou nisto há alguns anos. Eu também estou nisto há alguns anos, desde a Protomídia, faço parte da Comissão Executiva da Média Livre, que é a dona do Correio da Manhã, CMTV, Now, a antiga Cofina. Olá, bom dia. Eu sou Miguel Crespo, sou jornalista, sou investigador, sou atualmente o diretor do Centro de Formação de Jornalistas e, portanto, é por isso. Obrigado. Luís Filipe Simões, sou jornalista há uns aninhos, na imprensa, no jornal A Bola, e sou também presidente do Sindicato dos Jornalistas. Ok, obrigado. Como percebemos, temos aqui um painel de pessoas com grande especialidade na área do jornalismo e por isso o nosso foco será nesse domínio. E a minha ideia era começar um bocado este debate ou esta conversa pelo tema do momento, que é inescapável, não é? Que é perceber o que é que a IA está a fazer às redações e aos jornalistas, não é? Ou seja, como é que os jornalistas estão a lidar com esta questão, no trabalho deles do dia-a-dia, não é? Mas também como é que as próprias redações estão a absorver esta tecnologia e estão a potenciar a sua própria produção no dia-a-dia. Eu tinha aqui algumas pessoas por quem começar, mas se calhar podemos falar todos um bocado sobre isso, porque julgo que todos terão alguma coisa a dizer sobre isso. Ou... Pronto. Não, sim, não podemos porque temos pouco tempo, mas pode começar o Miguel. Ok. Bem, eu não vou falar tanto sobre o desafio das redações neste momento, mas mais sobre, em termos gerais, algo que não é exclusivo dos jornalistas, mas que é importante, que é uma natural resistência à mudança que todos nós temos e que é provavelmente o maior desafio que temos neste momento, ou seja, de ultrapassar essa resistência à mudança, e aqui tenho que puxar um bocadinho para o meu lado, e acho que a formação é chave para isso, ou seja, dar a conhecer, primeiro de uma forma mais global, o que é que
novas tecnologias ou novos processos podem trazer, e não me vou focar apenas na inteligência artificial generativa, porque há muitas outras coisas a acontecer todos os dias, e depois tentar perceber, de acordo com as necessidades, com as sensibilidades de cada um dos jornalistas e dos outros profissionais da área dos média, quais são as necessidades e tentar dar-lhes aquilo que eles possam precisar. E parece-me que isso é o mais importante, é lidar com esta natural resistência à mudança. Quem trabalha em formação, ensino, dentro das redações, sabe que esse é o primeiro passo para poder ultrapassar alguma coisa. Se calhar podemos aqui do lado do Sindicato de Jornalistas perceber se há impactos visíveis. Há de facto impactos. Ainda ontem foi publicado um estudo que mostrava que a maioria dos jornalistas ainda não trabalha diariamente com a inteligência artificial. O Miguel falou no desafio da formação, e esse é um grande desafio, porque nós jornalistas passamos de uma visão muito catastrofista e agora vamos todos para o desemprego, porque com a inteligência artificial passaremos a não ser tão precisos, as redações vão emagrecer e vai ser uma catástrofe. Eu acho que aos poucos essa ideia se vai dissipando, porque eu já passei por várias. Eu cheguei a uma redação onde havia máquinas de escrever e pessoas a escrever à máquina. A seguir, os catastrofistas diziam que a internet e os computadores iam despedir toda a gente. Depois os mais otimistas diziam que não, que iriam libertar os jornalistas para aquele jornalismo mais profundo de investigação. E agora as discussões, curiosamente, são as mesmas. Se calhar vamos estar aí no meio, nem vamos todos ser despedidos, porque provavelmente até vamos criar outras profissões, nem vai ser um paraíso em que todos temos tempo para investigar, para fazer reportagem, e portanto aí no meio estará. Sublinhando o que disse o Miguel, formação, formação, formação. É como presidente de um sindicato, como aos jornalistas, o que tenho a fazer é tentar facultar aos jornalistas essa formação em inteligência artificial e em tecnologia. Eu tenho aqui uma questão depois sobre a formação, mas já agora podemos falar com a Mariana, que está agora à frente aí de um projeto relacionado com tecnologias e mídia. Como é que olha para isto? Para os impactos? Sim, nós com o nosso projeto da AMCC Testbed, um dos grandes objetivos é nós conseguirmos criar um ecossistema muito específico de apoio ao setor mídia, através também da formação e da ligação à infraestrutura e às novas tecnologias. Percebemos que o setor está em transformação e que precisamos de criar uma linguagem que permita a comunhão destes vários vetores que vão permitir à indústria também se alavancar, posicionar-se de forma diferente, transformar-se e conseguir chegar melhor às suas audiências e preparar melhor os seus recursos, não é? Os recursos que estão disponíveis e que, na verdade, trabalham na área. Portanto, temos alguns projetos em carteira que estão a surgir por meio desta testbed na área da formação. Formação com orientação à tecnologia e, portanto, aqui na integração da tecnologia com aquilo que são os agentes principais dos mídia, mas também formação e capacitação das pessoas para depois poder fazer a exploração dessa tecnologia em prol daquilo que, na verdade, se pretende, não é? Que é um impacto do ponto de vista também da produção noticiosa com orientações éticas, portanto, o nosso esforço está aí. Portanto, sempre aqui numa convergência entre tecnologia e conhecimento, dotando ou permitindo dotar todas as pessoas deste ecossistema com estas oportunidades de capitalizar o novo conhecimento que vai saindo. Nós também percebemos ao longo do nosso caminho da testbed que existem muitas empresas, muitas startups com tecnologias e baseadas em inteligência artificial também, que têm um potencial imenso de aplicabilidade no setor mídia. Muitas vezes os canais não estavam preparados para haver uma comunicação rápida, fluida, e portanto nós estamos aqui a encontrar um modelo de articulação, de transferência de conhecimento e de dinamização da inovação no setor. Portanto, é esse o nosso compromisso. Sim, há bocadinho, quando falei de IA, estamos, no fundo, a falar de toda uma alteração de paradigma em relação à gestão dos dados. Os dados estão e é preciso aceder a eles, e é preciso transportá-los de um lado para o outro, e pelo que eu percebo, neste testbed, muito daquilo que está a acontecer é muitas empresas
a fornecer serviços e soluções para a gestão desses dados em múltiplas frentes. Sim, muitas vezes está relacionado com a própria produção dos dados, com o trabalho de análise de grandes volumes de dados, também garantir aqui alguma interoperabilidade, conseguimos criar alguma convergência e, portanto, conseguir também acompanhar as tendências tecnológicas, não é? Portanto, nós temos aqui algumas das startups representadas que estão connosco no programa. Sim. E que fazem esse esforço diariamente de conseguir também dar resposta aos desafios, ou seja, através da sua tecnologia, aos desafios do setor mídia e também contribuir para a formação das pessoas que depois vão adotar a tecnologia, não é? Portanto, estamos a falar on-site, mas também depois de uma forma mais programada e de longo prazo. Sim. Se calhar agora ia mudar aqui um bocadinho a agulha, depois voltarei à questão da formação, porque é essencial e porque temos aqui um conjunto de pessoas que nos podem dar algumas luzes sobre isso, mas eu gostava de pegar nesta ideia do impacto da tecnologia, das transformações, não apenas ao nível dos jornalistas, mas também do ponto de vista do próprio público que temos hoje em dia, e a pergunta era um bocado mais dirigida aqui à Isabel e ao Paulo, que tem que ver com os média tradicionais neste momento. Obviamente que está tudo interligado, mas nós percebemos que há um impacto muito grande por parte dos outros mídia, digamos assim, redes sociais e um conjunto de outros canais que surgiram nos últimos anos, que tentam, ou que de alguma forma estão a ocupar muito o espaço. Até que ponto é que os média tradicionais ainda têm espaço e ainda conseguem fazer passar a chamada narrativa do comum, da criação do espaço comum? Isso ainda é viável? É nisso que ainda acreditamos? Como é que vocês olham para isto? Se não acreditássemos, não estávamos aqui. A grande diferença tem a ver com a rapidez, não é? Portanto, a mídia sempre absorveu tecnologia. Sim. A televisão demorou a rádio demorou 50 anos a chegar a 38 milhões de utilizadores, a televisão demorou 17 anos, a internet demorou 4, o Facebook demorou 2, o ChatGPT demora um mês, e portanto esse é o nosso grande dilema, que é este ponto de equilíbrio entre a transformação digital que se faz com o avanço tecnológico, que permite a evolução do negócio, que permite a evolução tecnológica. E, portanto, é neste dilema que nós estamos. E, portanto, obviamente que isto é uma oportunidade para os mídias tradicionais. Eu já nem gosto muito dessa ideia, desse conceito dos mídias tradicionais. Os mídias que continuam a existir são justamente porque já não são tradicionais, ou ao contrário, porque a tradição tem que ser nós adaptarmos ao consumidor. Esta tem que ser a prática. E ao adaptarmos ao consumidor, estamos onde ele está, e isso é fundamental. E, portanto, os meios, e nós temos aqui ótimos exemplos, têm feito esse exercício de adaptação, com as dificuldades, sempre parecemos o coelho da Alice no País das Maravilhas, estamos atrasados, estamos constantemente atrasados, estamos sempre em falta, o tempo é sempre pouco, o conhecimento é sempre pouco, e, portanto, isto é um ecossistema que, de facto, tem que ser muito mais colaborativo do que é, e acho que é uma palavra-chave que é a colaboração. Não quero ser... Paulo, se calhar na vez de focarmos então nos média tradicionais, focarmos mais nos grandes órgãos de comunicação. Eu prefiro passar para os pequenos órgãos de comunicação, que é a área em que me sinto mais à vontade, que é a área em que mais damos, no caso, à Associação Portuguesa de Imprensa de Inspiração Cristã. Aqui a questão, de facto, os meios tradicionais, Isabel tocou num ponto, já nós temos ido atrás, digamos, da corrente, porque também sentimos essa necessidade. Mas aqui, o grande desafio que temos na sala é a imprevisibilidade do modelo de negócio. Sim. Portanto, se afeta aos grandes, os pequenos e médios, digamos, editores, ainda ficam mais afetados. Portanto, obviamente que procuramos responder às necessidades, e estamos a fazê-lo, obviamente, mas a capacitação também dos editores
não só dos jornalistas, estamos a falar também dos editores, porque os jornalistas fazem parte, é uma parte importante, eu sou jornalista e como tal é algo que me diz muito, é uma parte da componente deste modelo que tem que ser fortemente salvaguardado, não é? Porque sem informação pública, credível, certificada, pode vir inteligência artificial, pode vir o que vier, mas o nosso modelo de negócio tem que assentar nesta credibilidade informativa para controlar e para, digamos, a mentira só se combate com a verdade. Ponto. Não há alternativa. E são projetos que, com esta aposta na verdade, que tem que ser essa alternativa e tem que merecer essa visão. Portanto, face ao modelo de negócio, temos que encontrar, obviamente, e isso ainda não encontramos. A questão é essa, é que ainda não encontramos. E se existem projetos que estão bem no digital, ainda não têm a capacitação ou, pelo menos, a receita que os meios tradicionais outrora tiveram. Nós vemos redações reduzidas cada vez mais e a importância da imprensa regional e local, imprensa não quer dizer que seja só impresso, portanto, estamos a falar do nosso ecossistema, é o círculo de proximidade que é o nosso alvo e a nossa vantagem e a nossa distinção que podemos fazer relativamente aos outros média que estão a operar. Sim, tocou em duas questões fundamentais que eu tinha aqui também para abordar e se calhar até podemos pegar por aí. Uma delas tem que ver com a credibilidade e outra tem que ver com os modelos de financiamento, que obviamente são um problema da atualidade, que não surgiu por aí. Sim, já agora. Podemos começar. Eu ia passar aqui para o Miguel, mas podemos começar por aí, a questão da credibilidade, até porque já estava... Os modelos de financiamento, portanto, tendo em conta que, do meu ponto de vista, o Estado, e permitam-me que assente esta informação, que nos últimos tempos têm corrido algumas informações que não são corretas, é uma corrente desinformativa, digamos assim, em que uma verdade alternativa de que até a própria legislação está desajustada relativamente à questão do digital. E eu tenho que acertar este ponto porque não é verdade. Já há 20 anos saiu a primeira legislação relativamente à questão da capacitação digital, da transformação digital pelo Estado para os média e nomeadamente para a imprensa regional e local. Há 20 anos, portanto, existe legislação específica para o digital. Pode ser melhorada, pode e deve. E temos contributos que já apresentámos e temos vindo a apresentar nesse setor. Outra questão importante, que é também para reforçar este sentido, é que no âmbito da lei da publicidade institucional, também já há muitos anos que uma parte desse valor é também só exclusivamente para o digital. Portanto, ou seja, o digital não tem estado fora das políticas públicas. A questão é se a legislação que existe se corresponde às necessidades e se é assertiva. Não é. Não é. A publicidade institucional é puramente inexistente em Portugal porque o próprio Estado legisla e não faz cumprir. Por outro lado, permitam-me também que a capacitação digital que os operadores, que os editores querem usar, e existem meios para isso, esbarram-se com a burocracia e com a aplicabilidade de um projeto que é facilmente entendível para quem não está neste meio. Portanto, para terminar, só para dar uma visão do que é que acontece. Em março abre o regime de incentivos à comunicação social, os editores têm que estar capacitados para apresentar os projetos. A portaria que regula e que abre o financiamento, que dota o financiamento daquela medida, é aprovada um ano depois. Um ano depois. Depois, o que é que se passa? As comissões de acompanhamento das CCDRs, e aqui as CCDRs não têm culpa nenhuma, é a administração central, é o Estado, porque precisam de 3 ministérios para assinar o despacho, a portaria, o Luís sabe disso, depois a sua aplicação demora mais um ano. Ou seja, face à imprevisibilidade deste setor, que nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 6 meses, como é que nós podemos, como é que o editor, no seu perfeito estado, no seu perfeito juízo, digamos assim, pode aplicar um projeto de investimento em que tem que avançar 100% do investimento,
para depois vir a receber 3 anos depois? Penso que a resposta está dada. Sim, obrigado. Miguel, se calhar podemos falar aqui um bocadinho sobre a questão da credibilidade que o Paulo já tinha lançado aqui. Como é que te parece que neste momento nós podemos trabalhar para essa construção de credibilidade, uma vez que ela tem vindo a ser corroída, não só pelos mídias não tradicionais, mas também muito pelos atores políticos que temos à nossa volta, não é? Bem, há aqui isto são muitos problemas e dava para vários dias de discussão, portanto eu vou tentar sintetizar aqui em 3 ou 4 ideias principais. Primeiro, eu acho que se criou, e alguns dos meios de comunicação ao longo dos anos, não apenas em Portugal, contribuíram também para essa erosão da credibilidade, perdeu-se muito a noção do que é jornalismo e não é jornalismo, ou seja, para a generalidade do público, essa divisão não é clara, e esse é, parece-me, o problema principal. Como é que isso se combate? Se calhar, assim, combate-se como se combatem outro tipo de comportamentos ou ideias feitas no mau sentido que existem nas sociedades, com, por exemplo, campanhas de informação pública. Ok? Portanto, e todos nós conhecemos, provavelmente as mais eficazes das últimas décadas são todas aquelas que têm a ver com reciclagem, reutilização, poupança de recursos e por aí fora. Se calhar precisávamos de uma campanha pública a favor do jornalismo, ou seja, o que é o jornalismo e o que é que o jornalismo significa para uma sociedade democrática, plural, baseada, pronto, em princípios que acho, pronto, espero eu, pelo menos nesta sala, a maior parte das pessoas ainda defenda, mas se calhar esse é a primeira parte. A segunda parte, e agora vou usar uma palavra que eu gosto muito, mas que se tornou num chavão político, questões de literacia. Que, no caso aqui, estamos a falar de literacia para os média, de perceber, compreender como é que os média são, o que é que funcionam, e aqui estou a falar dos média em geral. Ou seja, o que é um jornal impresso em papel, uma rádio, uma televisão jornalística e o que é que não é, o que é uma rede social, como é que funciona e o que é que vale aquilo que nos chega através de uma rede social. Portanto, eu acho que há aqui uma série de coisas, ou seja, nós todos, inclusive nós que estamos aqui nesta sala e que somos um público muito especializado e interessado e que percebe do assunto, por vezes temos dúvidas. Assim, fala-se muito de desinformação, não quero estar a falar agora aqui de desinformação, mas eu sou atento, sou cuidadoso, investigo nessa área, trabalho nessa área e já fui enganado, ok? E portanto, para quem não esteja atento é muito fácil ser enganado. E portanto, aqui, fora dos médias, se calhar temos que ir para uma lógica de, não vou dizer educação, mas de informação aos cidadãos em geral. Dentro do setor, eu acho que é importante que o setor se esforce por diferenciar o seu conteúdo daquilo que é outra coisa qualquer que pode aparecer num sítio qualquer publicado por um qualquer cidadão, que não tem problema nenhum, não tenho nada contra aquilo que os cidadãos publicam, mas jornalismo é uma coisa, tem determinadas regras, tem determinados princípios éticos, deontológicos, profissionais e tem um valor fundamental para as democracias e eu acho que o temos que defender. Obrigado. Eu se calhar aproveitava agora esta questão da credibilidade para passarmos então à formação, que já todos aqui já tocaram na questão da formação, não é? E a primeira questão também é um bocado óbvia, não é? É do ponto de vista do vosso lado, que estão no terreno e que estão em contacto com as necessidades tecnológicas, principalmente essas, o que é que vos parece que falta do ponto de vista da formação? Não apenas ao nível do ensino superior, ok, isso interessa-nos, porque interessa termos a formar as pessoas, não é? Mas também do ponto de vista da formação ao longo da vida, em termos de oficinas, em termos de formações mesmo no dia-a-dia. O que é que vocês têm identificado como as maiores lacunas ou aquilo que realmente, onde é que precisamos de investir mais para formar? Nós já percebemos que a literacia mediática ou a literacia dos mídias é uma coisa importantíssima, mas é de banda larga, estamos a falar do público em geral. Agora, formar pessoas que possam levar esta mensagem, o que é que nos falta aqui neste momento? Se calhar podemos começar pela Mariana,
que está a trabalhar mais ligado às tecnologias. Sim, nós, do ponto de vista da formação, vamos chamar ao longo da vida, ou multicamada, não é? Nós olhamos para aqui como uma necessidade de intervenção, necessidade também que nos foi reportada pelo setor dos mídias, não é? Portanto, dentro do setor daquilo que são as pessoas que estão diariamente a fazer essa operação de comunicação e de lançar o jornalismo em prol de todos, mas também temos aqui um vetor importante que é de provocar as gerações mais jovens, ligar-nos a outros players para que possamos também prepará-los para eles poderem destrinçar aquilo que é a verdade e a mentira e também poderem utilizar mais eficientemente aquilo que são as tecnologias. Nós sabemos que a adoção tecnológica, nós tendencialmente somos rápidos, muitas vezes não conseguimos perceber a real utilidade, o impacto e aquilo que poderá ser dado pela tecnologia. Tendencialmente, quando nós temos a habilidade e a facilidade de a adotar, esquecemos de explorar verdadeiramente, e portanto isto serve se calhar é de banda larga, não é? Para quase todos nós, que temos todos os gadgets, equipamentos e afins e muitas vezes não conseguimos fazer a sua utilização otimizada ou ótima daquilo que poderá ser, e portanto o nosso esforço também é aí, é nós podermos trabalhar a tecnologia ao serviço da formação e da informação de todas as pessoas. Portanto, nós temos na Testbed, temos algumas empresas que estão a trabalhar connosco no sentido de dar apoio aos mídias, estamos a falar mais especificamente dos jornalistas, também para os ajudar com facilidade, ou melhor, com rapidez, não é facilidade, com rapidez, a conseguirem fazer a validação e, digamos, a seleção de tudo aquilo que são os materiais efetivamente verdadeiros e úteis para o seu trabalho. Estamos, por outro lado, também a trabalhar no sentido de, mais com parcerias ao nível universitários, de conseguirmos ter cursos específicos à medida para podermos disponibilizar a uma audiência um bocadinho mais alargada e depois, do ponto de vista tecnológico, estamos a trabalhar com empresas que têm soluções específicas, por exemplo, ao nível do fact-checking ou até de alguma produção de conteúdos e seleção daquilo que são as mensagens, para podermos também fazer essa entrega a outro público. Portanto, a nossa intenção é fazer sempre aqui a ligação tecnológica, aquilo que é a rapidez e a volatilidade inerente, com as necessidades dos vários públicos. Portanto, temos também aqui uma responsabilidade adicionada de trabalharmos com várias camadas e pegando naquilo que Miguel disse, efetivamente há eu diria, uma aceitação do conteúdo na generalidade, independentemente daquilo que é a sua identificação tipológica, não é? Se é jornalismo, se não é jornalismo, que tipo de informação é que transporta e qual é o canal que é utilizado para isso. Portanto, nós queremos também contribuir nessa medida. Se calhar passava aqui agora para o Luís, depois ainda voltamos aqui ao centro, mas mais do ponto de vista mesmo daquilo que tem identificado junto aos jornalistas, o que é que se sente que há... Há uma dimensão que o Miguel tocou de passagem, que é a dimensão ética. Se uma questão que é fácil de entender, eu, Luís Simões, digo ao prompt, faz-me uma notícia sobre capacitação em tecnologia para os média, tudo bem, ele faz, está tudo muito certinho, eu dou-lhe 2 ou 3 indicações e no fim assino. Foi o Luís Simões que fez aquela notícia. Eticamente, a minha empresa tem um código de como deve utilizar a IA, por exemplo. E depois outro risco, e aí esta dimensão, nós jornalistas, nós professores de comunicação, nós universidades, temos que pensar muito bem nela. Que é, nós corremos um sério risco de hoje para amanhã termos um discurso muito padronizado, igual em todos os meios, sejam nos mais próximos de proximidade, sejam nos nacionais, todos eles. Esse será o grande desafio. Hoje as redações estão mais magras, há cada vez menos gente nas redações e criou-se esta ideia de que em jornalismo é mais importante ser rápido do que ser correto e bom. Ou seja, isso é desvirtuar um pouco o jornalismo. E esse é o desafio ético. Não é que não existisse antes. Agora,
tem outros contornos, passará a ter outros contornos porque somos obrigados a ser mais rápido, e esse é o desafio ético que deve estar nas universidades quando se ensina um jovem que quer ser jornalista. São cada vez menos por uma razão óbvia. Hoje praticam-se na imprensa salários que são, e a palavra é esta, indignos. Hoje um jornalista ganha muito pouco, já muito poucos jovens querem ser jornalistas, mas o que ainda querem, ou por paixão ou por outra coisa, vão ter cada vez mais esse desafio ético. E esse desafio ético, numa época de crescente desinformação, vai ser decisivo. Se aqui há, se calhar, um ano, era muito polémico eu dizer o Estado tem que perceber que tem que apoiar decisivamente o jornalismo, era muito polémico. Hoje já não creio que o seja. E porquê? Porque, além das... A literacia é sempre uma palavra bonita, há sempre apoios para a literacia, acho que devem ir além disso, e o caminho será esse, não é? Apoiar-se um jornalismo que responda à desinformação, fazer perceber às pessoas que a informação é aquela que é feita por alguém que é treinado para a dar, e a partir daí avançarmos para este campo e pensarmos sempre na ética quando estamos a... Miguel, se calhar uma vez estás à frente do Senjor, o que é que nos podes dizer sobre as questões atuais de formação? Eu sei que há o espectro é largo de formação, não é? Mas assim as coisas mais evidentes neste momento, e até que se calhar não estamos a conseguir dar resposta. É assim, pronto. A inteligência artificial generativa é o mais óbvio. E não damos resposta, porquê? Porque estamos todos a aprender e, portanto, estamos num campo onde, por exemplo, quem é que pode dar uma formação avançada sobre como utilizar melhor o DeepSeek? Okay? Está aqui alguém na sala? Não, pois não. Pronto, e este é o primeiro desafio. Sim. Não é? Depois há outras áreas em que é complexo arranjar as pessoas, principalmente quando estamos a lidar com muitas coisas novas, que pode ir desde a parte dos modelos de negócio ou da otimização, e desculpem usar o termo, do nosso produto jornalístico para que ele chegue melhor às pessoas, porque esse é o objetivo do jornalismo, é que ele chegue melhor, não é apenas que ele seja bem produzido, não é? Portanto, são dimensões que é preciso ter. Também todos os dias há coisas novas, todos os dias há maneiras novas de fazer e, portanto, é difícil haver quem tenha a experiência e o conhecimento suficiente para passar a outros e, portanto, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é algo que eu já falei aqui, que é chamar as pessoas para participar em formação. E às vezes não é por falta de vontade, é por falta de tempo, porque já estão sobrecarregados. Pronto, no caso do Senjor, a questão financeira, espero eu, não se coloque, porque o Senjor não é uma entidade que tem fins lucrativos e, portanto, os custos são sempre reduzidos e para os profissionais são ainda mais baixos, mas é a disponibilidade, às vezes tempo, outras vezes mental, que também é aqui uma parte importante, e depois é a questão que eu já falei logo no início, que é a questão da mudança, ou seja, de alterar processos de produção que são complexos, assim, e no caso português há outra coisa que não se fala muito, e isto não é uma crítica, mas é uma constatação, que é grande parte dos jornalistas em Portugal continua a focar a sua atividade apenas em imprensa, papel. O que pode parecer estranho em 2025, mas é uma realidade. E, portanto, tem que se falar dessa transição de perceber outros meios e, eventualmente, a necessidade de explorar melhor outros meios e não apenas o papel. Ok. Obrigado. Eu, antes de passar para ali, vou só fazer uma última questão aqui à Isabel, que está ligada com esta questão, que é, tendo em conta aquilo que até que disse há bocado, não é? Porque estão em todas estas frentes de mídia, tem sido fácil ou é fácil encontrar pessoas com as capacidades de lidar com estas tecnologias todas, com estas novas tecnologias? Como é que vocês lidam com essa questão? Obviamente não é fácil, e aqui a questão da colaboração é absolutamente determinante, e projetos como a AMCC introduzem aqui esta noção de que temos de trabalhar de uma forma mais colaborativa, com o Google, por exemplo, com quem grande parte dos meios já desenvolveram projetos e que tem sido
um catalisador muito importante na formação dentro das áreas da mídia e na capacitação tecnológica, mas obviamente não é fácil. Relativamente à formação, há uma questão que é crítica, que tem a ver com a sustentabilidade. E nós, de facto, em redações, e não só, em estruturas cada vez mais enxutas, o tempo e a disponibilidade, como o Miguel dizia, para a formação é curto. Mas obviamente temos que mudar também o modelo de formação, não é? E, portanto, usar outro tipo de soluções, usar podcasts, usar newsletters, reduzir o tempo de formação, introduzir uma cultura de formação e aprendizagem. 15 minutos por dia ou 20 minutos por dia é melhor do que 2 dias por ano. E, portanto, é isto, esta cultura de aprendizagem contínua e de escalar a aprendizagem, formar pessoas que formam mais 5, formam mais 5, formam mais 5, é uma das formas que temos encontrado na Média Livre para capacitar pessoas e aprenderem, pessoas que nasceram na imprensa e que aprenderam a fazer televisão e que agora fazem rádio e que foram ganhando competências digitais ao longo do tempo. Portanto, esta formação contínua é fundamental para nos mantermos capacitados. Muito obrigado. A ideia da formação diária pode ser interessante a explorar. Ora bem, eu vou abrir então aqui ao público para 2 questões. Foi como me disseram que só podíamos lançar 2 questões, por isso temos ali uma pessoa. Bom dia. Eu estava a ver se alguém dizia, porque eu na verdade tenho uma resposta e uma questão, que é, nós estamos a discutir aqui capacidade de tecnologia nos mídia e acho que falta alguém no painel que deixe o desafio de tecnologia, não é? Acho que estão alguns aqui presentes na sala. Portanto, o meu nome é Mário Tarouca, sou da Frame Drop e só para contexto o que nós fazemos é nós transformamos vídeos em vídeos mais curtos e artigos também. Trabalhamos com alguns dos mídias que estão aqui nesta sala. Portanto, a minha resposta é, primeiro ao Miguel, dizer que nós podemos dar alguma formação em termos de psique e, na verdade, outras plataformas também que já introduzimos na nossa pipeline. Nós estamos com a nossa tecnologia em termos de state of the art e estamos mais próximos do que ninguém, mais do que os mídias, e essa é a nossa vantagem aqui que podemos trazer para a indústria. A minha pergunta é, quando é que podemos fazer essa formação e onde? E fica o desafio. Não sei, Miguel, queres responder? Depois falamos do coffee break. Fica para o coffee break, então. O DeepSeek chegou tarde, mas chegou em força. Assim está. Sim, já temos aí pessoal preparado, pelos vistos. Mais alguma questão? Fomos muito esclarecedores. Pelos vistos, sim. Bem, eu julgo que também de qualquer maneira já estamos para lá da hora, não é? Sim. Pronto, então eu se calhar vou encerrar esta sessão, vou agradecer mais uma vez aos convidados, foi um prazer ter-vos aqui. E obrigado também ao público que esteve atento e vamos para o segundo painel.